A epístola de São Judas, no versículo de número 24. São Judas, versículo de número 24. Os irmãos acharam? Pode dizer amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém e amém. E quero falar hoje a respeito de 4 obras que o Espírito Santo de Deus realiza na vida do crente. Se você gosta de anotar o tema da mensagem, 4 obras que o Espírito Santo ele realiza na vida do crente, com base em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 24. Porém, antes de falar sobre as obras do Espírito Santo na vida do crente, eu gostaria de falar aqui basicamente 2 coisas. A primeira é que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele compõe a Santíssima Trindade. E apesar de, na Bíblia, não ter um momento sequer em que alguém adore o Espírito Santo, as Escrituras Sagradas, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, as Escrituras deixam claro que o Espírito Santo é Deus. Eu tenho aqui alguns argumentos para endossar essa minha afirmação. O primeiro argumento de que o Espírito Santo é Deus é que o próprio Senhor Jesus definiu o Espírito Santo como Deus. E aonde é que foi que Jesus definiu o Espírito Santo como Deus? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 4, versículo 24, Jesus disse e definiu que o Espírito Santo é Deus quando ele diz: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Jesus por si só já não seria suficiente para afirmarmos com firmeza, para afirmarmos com certeza a respeito da divindade do Espírito Santo. Mas ainda há outras manifestações bíblicas de que o Espírito Santo é Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo é Deus porque na Bíblia ele é chamado de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses a parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste então esse desígnio em teu coração? Não mentiste para os homens, mentiste para Deus. Quer dizer, Pedro diz para Ananias que ele mentiu para o Espírito Santo. E aí no mesmo discurso ele diz que Ananias mentiu para Deus, porque o Espírito Santo é chamado, nesses 2 versículos, pelo nome de Deus, é chamado, é considerado como Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é Deus, porque ele possui todos os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles chamados atributos imanentes, aqueles chamados atributos naturais, aqueles chamados atributos
distintores e singularizadores de Deus. Atributos que tornam Deus Deus também estão presentes na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é autoexistente. O Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é imenso. O Espírito Santo é impecável. E o Espírito Santo é eterno. Isso quer dizer, o Espírito Santo detém em si os atributos incomunicáveis de Deus. Como Deus, ele tem todos esses atributos, também estes atributos são encontrados na pessoa do Espírito Santo. Em quarto lugar, o Espírito Santo é Deus. Podemos afirmar assim, porque além de possuir os atributos incomunicáveis de Deus, o Espírito Santo também possui, a ele pertence, está na sua natureza, na sua essência, no seu ser, estão ali os atributos comunicáveis de Deus. Deus, ele tem vida e o Espírito Santo é o Espírito da vida, conforme Romanos 8:2. Deus tem santidade, o Espírito Santo tem santidade, conforme Romanos 1:14. Deus tem justiça, e o Espírito Santo é o Espírito da justiça, conforme Romanos 8:4. Deus tem verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, conforme João 14:17. Deus tem graça, e o Espírito Santo é o Espírito da graça, conforme Hebreus 10:29. Deus tem amor, e o Espírito Santo é o Espírito do amor, conforme Romanos 5:5. Deus é eterno, e o Espírito Santo é eterno, conforme Hebreus 9:14. Deus é soberano, e o Espírito Santo é soberano, conforme 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é impecável, autoexistente, e todos esses atributos e todas essas qualidades nós encontramos na pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele tem em si a divindade, a deidade, a eternidade, o poder, a glória, o esplendor, a grandeza, a suficiência, a supremacia, a superioridade, a centralidade de Deus estão presentes no Espírito Santo. Em quinto lugar, o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele aparece em pé de igualdade em algumas passagens bíblicas que trazem o Pai e o Filho. Essas passagens também apresentam o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo está na criação. O Pai criando, o Espírito pairando sobre o abismo e o Filho trazendo toda a luz, em Gênesis 1, de 1-3. Por exemplo, no batismo de Jesus, o Pai abrindo os céus, o Filho sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo vindo sobre João Batista. Por exemplo, na salvação, o Pai amando o homem, o Filho oferecendo sacrifício pelo homem e o Espírito Santo aplicando a salvação ao homem. Por exemplo, na bênção apostólica, o amor é de Deus Pai. A graça é de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação é da sua divindade, de sua excelência, do Deus glorioso, o Espírito Santo que se derrama sobre nós. O Espírito Santo, ele é Deus, e o nosso credo, o credo das Assembleias de Deus, lá no seu ponto de número 4, ele diz que o Espírito Santo é Deus. Eu gostaria de pedir aqui para os irmãos licença para que leiamos o credo das Assembleias de Deus, lá no item 4, que diz assim: nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho,
Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e que continua guiando o povo de Deus. O Espírito Santo é Deus, nós defendemos isso. Mas eu ainda tenho um sétimo argumento. O Espírito Santo, ele é Deus, porque o credo dos apóstolos, aquele crê em Deus Pai, o credo apostólico, que é o credo escrito no primeiro século da era cristã, traz o Espírito Santo como Deus, lá no seu ponto de número 9, quando ele diz: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E esse nono ponto, ele começa com a seguinte expressão: creio no Espírito Santo de Deus. Portanto, podemos descansar na mensagem de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem a mesma qualidade, substância, consubstância e essência e natureza de Deus. E Ele está aqui para manifestar a sua graça, a sua glória, a sua unção e a sua bondade. O Espírito Santo é Deus. Só que o Espírito Santo não aparece na Bíblia apenas como Deus. O Espírito Santo, ele também é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia fala de alguns símbolos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é aquilo que o simboliza. O Espírito Santo não é óleo. Óleo é óleo. O Espírito Santo não é óleo. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é vento. E o Espírito Santo não é penhor. Tudo isso são meios ou bens inanimados que não resumem a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito não é objeto, não é coisa, não é ente, é inanimado. O Espírito Santo é uma pessoa. Ora, então, por que a Bíblia usa estes simbolismos e estas imagens quando ela fala do Espírito Santo? Porque isso tem a ver com ações poderosas e gloriosas do Espírito Santo. Eu me lembro, pastor Rael, que eu estava num retiro de casais um dia, e retiro de casais no sítio, geralmente a gente fica mais à vontade, né? E aí os irmãos estavam cantando aquele hino, chove, chove, chuva, chuva de poder, tal. E aí eu estava lá no meio dos irmãos, mais à vontade, assim, né? A gente cantando ali. Daqui a pouco o irmão veio para mim assim, chorando copiosamente. E eu não desconfiei da credulidade dele, da piedade dele, de forma alguma. Aí ele veio perto de mim assim, chorando, com a mão molhada assim, e disse assim: pastor, o Espírito Santo está aqui, pastor. Aí eu disse: por que, meu irmão? Você pode me dizer com tanta certeza que ele está aqui? Aí ele diz: olha, porque a minha mão está toda molhada, o Espírito é água, então a minha mão está toda molhada. Quando eu dei uma olhada assim no corredor, tinha um dos pastores nossos que era muito brincalhão, pegando a água. Como era um clima assim de descontração, ele jogava água no povo, e a água caía no irmão lá atrás, e ele acreditou que o Espírito Santo estava presente, porque a água estava presente. Se tiver água, ele continua sendo a pessoa bendita e gloriosa. Se não tiver água, ele continua sendo a pessoa bendita e gloriosa. Se tem óleo, ele é pessoa. Se não tem óleo, ele é pessoa. E tudo isso aqui são apenas simbolismos para descrever algum aspecto da sua obra, mas ele não se confunde com os seus símbolos. Os seus símbolos dizem respeito à sua obra, mas ele é uma pessoa, a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Eu não posso dizer de você que você é água. Eu não posso dizer de você que você é óleo. Eu só posso dizer de você que você é uma pessoa. Do Espírito Santo nós não podemos dizer outra coisa, senão dizer que ele é a pessoa bendita e gloriosa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele não é aquilo que as falsas religiões querem ensinar e dizer que ele é. Por exemplo, ele não é um espírito, como querem fazer crer os TJs. Se você pegar a Bíblia, edição do Novo Mundo, lá no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, na edição do Novo Mundo está escrito assim: e um espírito da parte de Deus
pairava sobre a face do abismo. Não, o artigo não é o artigo indefinido porque pode ser qualquer espírito, pode ser um anjo, pode ser um demônio, pode ser qualquer um. Mas o artigo lá no texto original não é indefinido, é um artigo definido. Quem pairava sobre a face do abismo era o Espírito Santo de Deus. Não um espírito, mas o Espírito Santo glorioso de Deus. O Espírito Santo também não é uma energia cósmica, como ensinam os espiritualistas. Os TJs dizem, ele é um espírito de Deus, mais um dos espíritos de Deus. Não, senhores. Os espiritualistas dizem assim, ele na verdade é apenas uma energia cósmica, que todos nós morremos e vamos incorporar a essa grande energia etérea que vai se movendo aí no universo. De modo algum, o Espírito Santo não se confunde com energia cósmica. O Espírito Santo não é o ajuntamento ou resultado das almas dos seres humanos que estão vivendo num limbo existencial. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós precisamos entender isso e combater qualquer ensinamento errado quanto à pessoa do Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo não é o universo, e ele também não é aquele lá de cima, como alguns dizem. Dizem os pregadores da nova era que o Espírito Santo nada mais é do que o universo. Ele nada mais é do que o cosmo, nada mais é do que a mãe natureza, nada mais é do que aquele lá de cima que vai conspirando e conduzindo todas as coisas. Todas estas imagens do Espírito Santo destroem algo essencial no Espírito Santo, que é a sua pessoalidade. E nós não podemos brincar nem com a divindade do Espírito Santo, nem com a pessoalidade dele. Ele não é o cosmos, ele não é a natureza, ele não se confunde com energias etéreas e com espíritos eternos e com a soma das almas penadas humanas que vivem num limbo existencial. Não, o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é uma pessoa distinta, aleluias, inigualável, e sem comparação a ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ele é uma pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem razão, ele pensa. O apóstolo São Paulo diz que ele fala, o Espírito fala, e a fala é fruto da construção intelectual. Só fala quem arrazoa, só fala quem constrói, só fala quem é capaz de discursar. E tudo isso tem a ver com a razão. O Espírito Santo tem razão. Mas o Espírito não apenas tem razão, ele também tem emoção. O apóstolo São Paulo diz em Efésios 4:30, meus irmãos, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Ele é uma pessoa, ele tem razão e ele tem também emoção. Mas ele não tem só razão e emoção, ele também tem volição. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado para o deserto pela vontade do Espírito Santo. O Espírito tem querer, o Espírito tem desejo, o Espírito tem vontade, o Espírito tem intenção. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus e ele também é uma pessoa, a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Quando nós dizemos o Espírito Santo está aqui, não está aqui presente o óleo, não está aqui presente uma pomba, não está aqui presente uma água, não está aqui presente apenas um penhor, não está aqui presente um espírito etéreo, a natureza, algo não personificado. Não, quando nós dizemos que o Espírito Santo está aqui, nós dizemos a pessoa bendita, lúcida, esclarecida, entendida do Espírito Santo está em nosso meio. Ele está passeando, trabalhando, se movendo, falando, resolvendo problemas, trazendo respostas, apresentando soluções, criando caminhos, apresentando alternativas e cuidando da igreja de Cristo Jesus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra ao Espírito Santo.
Lacandorecandaramahai. Nós sentimos a presença da pessoa do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Amém, irmãos? Ele está aqui. A pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo está aqui. O Benihim, lembra do Benihim, aquele pregador lá, né, que vinha dos Estados Unidos para cá? O Benihim, a gente tem as ressalvas nossas com ele, por uma série de coisas. Nós, pentecostais, em alguns momentos, criamos uma ressalva com o Benihim. Mas o Benihim escreveu um livro interessantíssimo, que foi Bom Dia, Espírito Santo. E naquele livro, ele fala ali, de forma exagerada, a respeito desse contato que nós temos que ter com o Espírito Santo. Mas uma coisa que aquele livro produz em nós é a clara e nítida percepção de que o Espírito Santo não é uma névoa, não é uma brisa, não é algo que toca o nosso coração. Não, o Espírito Santo é Deus, irmãos, a Santíssima Pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Aleluias, e Ele é uma pessoa, aleluias, que te ouve. Quando você fala com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, quando você fala com um pastor, quando você fala com um amigo, você está falando com uma pessoa. E quando você fala com o Espírito Santo, você também está falando, aleluias, com uma pessoa. Aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora, o Espírito Santo como pessoa, ele vai realizar na igreja pelo menos 4 grandes obras. A primeira delas, todas elas estão contidas no versículo 24 aí. A primeira delas é que o Espírito Santo é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós não estamos em pés por causa das nossas forças. Nós não estamos em pés por causa da nossa capacidade intelectual. A igreja não está sustentada porque ela se estruturou muito bem. Porque a igreja não enfrenta opositores meramente humanos. A igreja enfrenta Satanás. Ela enfrenta os demônios. Ela enfrenta as hostes infernais da maldade. A igreja enfrenta o mundo. A igreja enfrenta a carne. A igreja enfrenta os colapsos naturais que esse mundo apresenta. Ora, no meio de tantos algozes, de tantos inquiridores, no meio de tantos inimigos e adversários, o que é que tem sustentado a igreja e guardado a igreja de tropeçar? O que é que tem guardado você de tropeçar? O que é que tem me guardado de tropeçar? Quem nos guarda de tropeçar é o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos em pés, irmãos, aleluia, nós podemos levantar a nossa mão, nós podemos levantar a nossa voz, aleluia, nós podemos abrir a nossa boca e dizer: eu só estou de pé porque a sua mão me segura, eu só estou de pé porque a sua graça me mantém, eu só estou de pé porque o Senhor está comigo. É o Espírito Santo que nos guarda de tropeçar. O texto é muito claro, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Por que você não tropeça? Você não tropeça porque é o Espírito Santo que guarda você de tropeçar. Mas o Espírito Santo opera uma segunda obra que o texto fala. Ele opera a obra de nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis. O Espírito Santo não permite que tropecemos em pedra alguma, mas ele também nos sustenta de forma irrepreensíveis, santos. Ele que nos conserva na pureza, Ele que nos conserva como jardins fechados de Deus, Ele que nos conserva com a roupa mais alva que a neve, Ele que nos conserva com a identidade de cristãos e de salvos. É o Espírito Santo que nos conserva como filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos conserva irrepreensíveis, não diante dos homens, mas diante de Deus. É o Espírito Santo que vai nos limpando. Eu sei que você já pecou hoje, eu já pequei hoje. Já falei o que não devia, já vi o que não devia, já ouvi o que não devia. Meus pés já me levaram para lugares hoje que não devia. E aí você diz assim: como é então que você está irrepreensível?
Porque quando a gente peca, é o Espírito Santo que vem e diz: meu filho, você pecou, perceba o teu pecado, sinta tristeza pelo seu pecado, se arrependa do seu pecado, confesse o seu pecado. E quando você vai fazendo esse processo, o Espírito Santo está te conservando irrepreensível e santo para a glória do Senhor. Levante a sua mão, você está santificado, você está purificado, você está lavado. Aleluia, não é porque você não caiu, ou porque você caiu, não. Você está conservado irrepreensível por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Uma terceira obra do Espírito Santo, o texto aí fala: com alegria. O Espírito Santo é aquele que nos conduz na alegria. Por que esse povo aqui é um povo diferente? É um povo bonito, é um povo crente. A gente é um povo diferente, um povo alegre. Aliás, o Santo Agostinho de Hipona, ele diz que um crente triste é uma conspiração, um testemunho contrário ao Evangelho. Não é normal um crente triste. O crente é alegre, o crente é sorridente. O crente está cantando, seja no velório ele canta, na apresentação de criança ele canta, no casamento ele canta, nas provas ele canta, e ele não canta da boca para fora, ele não canta para fingir sentimento ou para esconder as verdades, ele não canta porque ele é um mascarado e cínico, não, ele canta porque há da parte de Deus um bálsamo em Gileade, há na cidade de Deus uma fonte de água cristalina que traz alegria e gozo e regozijo para o servo de Deus em todo tempo, aleluias. Nakandaramahai. Eu sei que nós assembleanos temos muitos pudores quanto a isso, mas de forma muito gentil pergunta para o seu irmão: você já deu um sorriso hoje? Aleluia. Fala para ele assim: nos céus, o sorrir e a alegria são coisas sérias. Aleluia. Imagina Deus falando todas as manhãs: eu quero ver a minha igreja alegre. A noiva tem que estar sorrindo. Aleluia. A noiva tem que estar sorrindo, com alegria, com euforia, com entusiasmo. Ah, pastor Henrique, mas o senhor não conhece a minha realidade, mas eu conheço o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode neutralizar qualquer obra, aleluias, e qualquer circunstância, aleluias, pela qual você está passando. O Espírito Santo pode tirar você do seu marasmo, dessa situação difícil, e te trazer alegria, alegria e alegria. E a última obra do Espírito Santo citada aí diz assim: ele é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos a Deus de forma irrepreensível, com alegria, e levá-los até a sua eterna e maravilhosa glória. Aleluias. Há uma glória de Deus nos aguardando, e nós não chegaremos lá, aleluias, por outro meio, senão pela bússola, pelo guia, pelo farol glorioso, que é o Espírito Santo de Deus.